Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vladimir Lima, eu sou coordenador do Grupo de Tumores Torácicos do Departamento de Oncologia do AC Camargo e eu estou aqui hoje com o Dr. Gilberto Castro, médico oncologista do Sírio-Libanês e coordenador do Grupo de Tumores Torácicos Cabeça e Pescoço do ICESP, cobrindo o simpósio GBOT 2018 junto com Oncologia Brasil. E dentre os diversos temas que têm sido abordados nesse evento, um deles é a discussão sobre o tratamento dos tumores de pulmão de células pequenas. Nesse é um tumor que a gente sabe que ainda tem uma evolução muito ruim para os nossos pacientes, né, e que durante um período longo a gente ficou sem grandes novidades, né, no tratamento. Gilberto, qual a importância dessa doença do ponto de vista epidemiológico e como tem sido o diagnóstico do câncer de pulmão de células pequenas, principalmente na população brasileira? Olá a todos. A questão, Vladimir, é que ainda bem que a incidência do carcinoma de células pequenas vem paulatinamente diminuindo, né? O principal fator de risco deste tipo de carcinoma pulmonar é o tabagismo. E esse tumor, caracteristicamente, é aquele tumor do grande tabagista, né? Isso vem diminuindo e, atualmente, menos de 10% dos carcinomas de pulmão são diagnosticados como sendo desse tipo de carcinoma que a gente fala, né, de neuroendócrino de alto grau, tipo pequenas células, né? Esse tumor, o problema dele é justamente que mesmo quando ele é pequeno, o tumor primário é pequeno, normalmente ele já é diagnosticado com metástases à distância, seja em alguns órgãos propriamente ditos à distância, né? Cérebro, osso, fígado, glândula suprarrenal, ou mesmo em linfonodos do mediastino. Tanto é, e você sabe bem disso, que alguns pacientes já se apresentam para a gente com emergências oncológicas devido a grandes massas mediastinais, né? O diagnóstico, então, é necessário a biópsia, né? Eventualmente é muito importante a gente passar para o patologista que a gente precisa rapidamente desse diagnóstico, né? Eventualmente até precisa de imunohistoquímica, né, para diferenciar de outros tipos. E basicamente o que a gente tem hoje disponível é o tratamento multimodal, não é? Com quimioterapia. A quimioterapia ainda é baseada na combinação, né, de um derivado de platina mais ou etoposide ou irinotecan. E alguns pacientes são candidatos à radioterapia, né? Seja no crânio, de um modo ou terapêutico ou profilático, e de uma maneira mais discutível, alguns pacientes precisam ser irradiados no próprio mediastino. Agora eu acho que a gente podia comentar, né, a importância da imunoterapia, né? O porquê que a imunoterapia parece ser uma arma importante nesse tipo de tumor. Ao longo dos últimos anos a gente não tinha visto nenhuma grande mudança, né, no tratamento, a gente não tem bons alvos moleculares, mas existia um certo racional talvez para usar a imunoterapia nos tumores pequenas células, haja vista que esses tumores têm uma alta carga mutacional, né? Na verdade eles são muito próximos do ponto de vista de carga mutacional dos tumores de pulmão de histologia de células não pequenas. E a gente tem algumas evidências de alguns estudos mais de fase 1 e fase 2, de que o bloqueio com anticorpos anti-PD1 combinados ou não acetil-A4 poderiam, principalmente nos pacientes que falharam o tratamento, resultar num tempo de controle e numa taxa de resposta. E isso motivou, então, né, a migração do uso dessas drogas na combinação já em primeira linha. A gente tem um único estudo publicado até o momento, que é o Empower 133, que é um estudo positivo para uma população selecionada, talvez não uma população como você comentou que a gente vê na prática, porque são pacientes com boa performance, né, sem nenhuma alteração laboratorial importante. Teve um ganho de sobrevida para esses pacientes, mas esse ganho, talvez a magnitude tenha sido um pouco menor do que aquilo que a gente esperava. E existe toda uma discussão de se isso é algo que dado o tamanho da magnitude do efeito, apesar de positivo, se isso deve ser incorporado para todos os pacientes ou se não. E aí, nesse sentido, e sabendo que a gente tem essa informação, eu queria que você também colocasse qual a sua percepção do impacto que isso vai ter na nossa prática. Certamente a adição, não é, do atezolizumab, né, um anticorpo anti-PDL1,
a quimioterapia mostrou nesse estudo um ganho de sobrevida. Foi, na mediana, né, apenas 2 meses. A questão é, como toda imunoterapia, né, que alguns pacientes podem se beneficiar a longo prazo. Há necessidade clara, né, de 2 coisas, a meu ver. A gente ter uma melhor seleção dos pacientes. Então, por enquanto, a meu ver, esse paciente que é candidato a esse tipo de tratamento combinado de químio mais a imuno é exatamente o perfil do paciente que entrou no estudo, não é? O paciente com bom performance status, sem comorbidade, sem doença autoimune, com boas funções orgânicas. E a segunda coisa que é importante, a gente precisa aguardar estudos semelhantes que vamos ver se vão apontar para a mesma linha, porque se vários estudos estão apontando para a mesma linha, isso ratifica a indicação da imunoterapia nesse cenário. Bom, muito obrigado aí da atenção de todos e tenham todos aí um bom GBOT 2018. Obrigado a todos.